Olá! Vamos explorar hoje um livro que, olha, ele vira de ponta cabeça tudo o que a gente pensa que sabe sobre autoajuda. É uma visão completamente diferente e até meio radical sobre o que realmente significa viver uma vida boa. E para começar, a gente já dá de cara com isso aí. Não tente. Só duas palavras. E sabe o que é mais curioso? Esse era o epitáfio, o que estava escrito na lápide do cara que vai ser nosso guia nessa jornada, Charles Bukowski. E por que diabos começar com um cara desses? Pensa bem. Alcoólatra, mulherengo, jogador, basicamente tudo que os livros de autoajuda mandam a gente evitar. Mas é exatamente por isso, por ele ser esse anti-herói, que ele é o ponto de partida perfeito para essa conversa. E aqui que está o grande paradoxo que o livro mostra. O sucesso do Bukowski não veio porque ele queria muito vencer, sabe? Pelo contrário, veio de uma honestidade brutal sobre os próprios fracassos. Ele olhou para si mesmo, aceitou que era um fracassado, escreveu sobre isso e, de alguma forma, isso o transformou num sucesso. Louco, né? A história dele levanta uma questão que é, no mínimo, desconfortável. E se toda essa pressão para a gente ser sempre positivo, sempre feliz, sempre melhor, e se for justamente isso que está deixando todo mundo doente e infeliz? É aqui que a primeira grande ideia do livro aparece. O nome que o livro dá para isso é o Círculo Vicioso Infernal. Sabe o que é? É aquela espiral bizarra onde a gente não se sente só mal. A gente começa a se sentir mal por estar se sentindo mal. A gente fica ansioso por estar ansioso. Fica com raiva por sentir raiva. E é muito fácil ver isso acontecendo hoje em dia. É só abrir qualquer rede social, né? É um desfile de vidas perfeitas, de gente super feliz o tempo todo. A comparação é instantânea. Isso alimenta o ciclo porque cria na nossa cabeça a ideia de que sentir algo negativo é errado, é uma falha nossa, quando na verdade é só parte de ser humano. Isso nos leva a uma ideia que o filósofo Alan Watts chamou de lei do esforço invertido. É bem simples. Quanto mais você corre atrás da felicidade, mais ela escapa. É porque a busca desesperada por alguma coisa só reforça, na nossa mente, que a gente não tem aquilo. É um paradoxo. Então, se a dor é inevitável, qual é a saída? A grande virada de chave do livro é parar de perguntar como eu evito o sofrimento e começar a se perguntar qual sofrimento vale a pena eu escolher. A pergunta muda tudo. Porque no fim das contas, a felicidade não está na recompensa, está na jornada. Querer o resultado final, a alegria, isso todo mundo quer, é fácil. A pergunta difícil, a que realmente define uma vida, é sobre o processo. Qual dor, qual sacrifício a gente está disposto a aguentar para chegar lá? Pensa no exemplo clássico do astro de rock. Muita gente sonha com o palco, com a multidão gritando, mas pouca gente ama de verdade a realidade por trás disso. As horas e horas de ensaio, carregar equipamento pesado, levar porta na cara, lidar com rejeição. A lição é que se a gente não ama a luta, talvez a gente não mereça a vitória. Isso leva a gente a uma conclusão muito poderosa. Uma vida boa não é uma vida sem problemas. Pelo contrário, é uma vida com bons problemas para resolver. A felicidade, então, não é algo que a gente encontra por aí, como se fosse um tesouro. É uma atividade, é uma consequência de escolher e resolver os problemas que realmente importam pra gente. Ok, mas isso nos joga em outro problema muito moderno, né? Essa pressão absurda, essa tirania de que a gente precisa ser excepcional e extraordinário o tempo todo. O livro até cria um personagem para isso, o Jimmy. O Jimmy é aquela pessoa que tem ideias geniais, projetos grandiosos, mas nunca faz nada, fica só no papo. É o retrato de quem acha que merece o sucesso sem o esforço, vivendo numa fantasia de alta importância. E como que a gente chegou nesse ponto? Bom, lá nos anos 60 e 70, surgiu um movimento super bem intencionado para promover a autoestima, achando que isso criaria uma sociedade melhor. O problema é que o tiro meio que saiu pela culatra. A gente acabou criando uma cultura onde as pessoas acham que têm o direito de se sentir incríveis, em vez de entenderem que a autoestima de verdade vem de conquistar coisas reais. A verdade nua e crua é matemática. A grande maioria das pessoas, na maior parte das coisas, é mediana, normal. Isso não é ser um fracasso, isso é estatística. O problema é que a nossa cultura bombardeia a gente com exemplos excepcionais, e aí a gente se sente inadequado por ser apenas normal. E aqui vem a parte libertadora. Aceitar que a gente é mediano não é se conformar, é se libertar, é tirar um peso enorme das costas.
Quando a gente para de se pressionar para ser extraordinário, a gente abre espaço para curtir as coisas simples, as alegrias genuínas do dia a dia. E para amarrar tudo isso, a gente chega a uma verdade final. Uma única ferramenta que corta todo o ruído e nos força a focar no que realmente, mas realmente importa. Parece meio pesado, eu sei, mas a ideia é extremamente poderosa. Ter consciência da nossa própria finitude, da nossa mortalidade, é o jeito mais eficaz de ter clareza. Isso obriga a gente a separar o que é besteira do que é de fato importante na vida. Então, sabendo que o nosso tempo aqui é limitado e que todas as pessoas que a gente ama também vão morrer um dia, É com essa pergunta que a gente termina. A morte nos mostra que temos um número limitado de foda-ses para distribuir na vida. O grande desafio, então, é escolher com sabedoria com o que e com quem a gente vai se importar. No fim das contas, o que realmente merece a nossa energia?